Pessoal, vamos mostrar como é que a gente faz para cortar peças de acrílico maior que o tamanho da máquina. No caso, a nossa máquina aqui, ela corta 1,30 por 1. Então, digamos, se a gente vai cortar qualquer coisa que seja maior que 1,30, que a gente não vai conseguir virar assim, a gente vai ter que cortar ela ao comprido. Tá? Aqui nós vamos fazer um exemplo vivo, que é um neon LED que a gente está fabricando para um cliente nosso, o qual ele tem a medida de 1,40 mais ou menos. Então, o que, que a gente fez? A gente abriu as duas partes aqui da máquina, ó. Aquele ferrinho a gente abriu aqui, abriu lá, e a gente passou a chapa lá para fora. Então, a gente vai fazer um primeiro corte nessa etapa aqui, depois a gente vai reposicionar ela para cá e a gente vai fazer o segundo corte. Mas a gente vai mostrar tudo na prática como funciona. Assim, vocês poderão cortar qualquer tipo de material, desde que vocês tenham o comprimento necessário para a máquina. Tá? Começando aqui pela essa parte do RD Work, vai mostrar aqui, Bianca, ó, a gente está com o nosso projeto. Tá? A questão de fazer o projeto, a gente pode mostrar num vídeo posterior. Mas o que basicamente foi feito aqui, foi dividido o neon que era um só, ó, ele era um neon LED inteiro. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, foi um neon LED inteiro. O que a gente fez? A gente botou uma marca na parte de fora, que é para fazer somente o alinhamento, e a gente botou mais uns pontinhos aqui na ponta, que é uma segunda marcação que a gente vai utilizar também. Ó, então a gente tem alinhamento, 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 e a área, como a gente vai fazer esse neon LED riscado, ele não vai ser chanfrado, ele não vai ser cavado no acrílico, a gente vai fazer gravação, risco nessa parte vermelha. Então vamos voltar aqui na prática. A gente vai ajeitar as receitas de acordo com o material. No caso, esse aqui é um acrílico 5 milímetros, né? Então, nós temos a nossa tabela de receita. Então, a gente vai procurar o acrílico 5 milímetros, nós vamos na receita dele. Aqui, por exemplo, ó, corte, acrílico 5 milímetros, 7, 70, 80. Então, nós vamos voltar no programa. E o que seria corte? É a parte preta, é a parte que a gente precisa cortar. Então, ó, vamos aqui no Laser Cut na parte preta, e eu vou botar a receita lá, ó, 7, tá marcado como cut aqui, que é corte, 70, 80. Então já estamos dizendo que essa parte aqui vai ser cortada. Esse alinhamento aqui da parte de fora, eu vou mudar de cor só para nós ter uma cor diferente do projeto, para nós sabermos o que é, ó. Então essa parte de fora aqui eu vou pintar outra corzinha. Essa aqui também vou pintar outra corzinha. Então aqui vai ficar... Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui que eu pintei a parte errada. Pronto. Então agora eu vou tirar aqui de dentro até para ficar mais fácil o pessoal conseguir ver melhor. Aqui vai ficar mais fácil. Então, ó, tô botando a receita, que vai ser o corte ao redor, que realmente esse vai ser um neon acrílico e neon LED. Então tá a receita 7, 70, 80. A gente vai pegar essa parte de fora, que é só alinhamento aqui, a gente vai deixar ela desmarcada depois. Mas por via das dúvidas, eu vou botar só risco aqui, ó. Que é o nosso 9, 90, 15, 15 e 20. Então, para só essa parte aqui ser somente um risco. E aqui, que é a parte vermelha, né? Ó, vermelha aqui também, eu vou botar a receita, que é 90, 15 e 20. 90, cut, 15, 20. Receita essas na nossa tabela de gravação. Então, a gente vai lá no acrílico, risco, ó, 90, 15 e 20 para riscar, e 7, 70, 80 para fazer o corte. Feito isso, está tudo configurado, tá? Aqui tem mais a linhazinha azul, ó. A linhazinha azul nada mais é que essa parte aqui, ó. A linha azul nós vamos botar também para riscar. 90, cut, 15, 20. Eu estou definindo as duas juntas, que depois eu vou deletar uma, mas já fica tudo configurado.
Qual é a ordem que eu preciso fazer? Primeiro eu quero alinhamento, então o que a gente vai usar para fazer alinhamento? A parte de fora. Ele vai ficar por primeiro aqui na ordem de prioridade. Qual é a parte segundo que eu quero usar? É o azulzinho, que vai ser o segundo na ordem da prioridade, até pode ser o primeiro. Ó, lembrando que o azulzinho é esse risquinho aqui de alinhamento. Isso aqui vai ajudar muito quem não tem laser ponta laser na caneta. Aquela luzinha que fica indicando onde é que vai fazer o corte. O próximo passo aqui é corte, que seria esse aqui, que ali vai ser a última opção, então a gente vai trocar ele por último. E vermelho que é o risco. Então o que a gente quer fazer? A linha aqui faz esse risco para nós fazer o segundo alinhamento, as duas etapas aqui. A terceira etapa é o vermelho, a gente quer que risque essa parte interna, que é onde a gente vai tirar o liner depois. E a última parte a gente quer que corte, então essa parte aqui vai ser cortada. Então a gente tem as duas receitas prontas. O que eu vou fazer agora? Vamos voltar aqui para a máquina só para mim exemplificar. Ó. Volta aqui só um pouquinho, Bianca. Ó. Importantíssimo, ó, vocês precisam deixar as conexões abertas aqui, porque isso aqui é uma continuação. Então, ó, quando foi feito o arquivo, que foi dividido em duas partes, as partes aqui ficaram abertas. Porque o que acontece? Essa parte aqui vai encaixar exatamente nessa parte aqui. Então, assim que funciona. Feito isso, ó, nós estamos na máquina, então a gente vai começar. Imagina que aqui a gente vai começar a parte fechada. Então, a gente vai vir aqui no RD Work, ó. Eu vou excluir a parte de cima, que vai ser a segunda parte. Vou fazer essa parte primeiro aqui. O que a gente vai fazer também? A gente vai vir na parte da televisão, que é o preview, né? E a gente vai simular para ver se está na ordem que a gente quer. Então a gente vai fazer o preview para ver se ele está fazendo, ó, riscando. A gente precisa fazer muito por causa até da bolinha, que a gente precisa primeiro cortar a bolinha e depois a parte de fora. Vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, porque ele vai ser detalhado na prática de como funciona. Ó, tá vendo que ele está cortando a parte de fora e tá deixando depois a parte de dentro? Aqui nós já temos um erro. Imagina que a gente sempre precisa fazer a parte interna cortada, que é as bolinhas, e depois a parte externa. Então nós precisamos aqui resolver. Como a gente vai resolver isso aqui de uma maneira simples, eu só vou fazer para agilizar o nosso processo, não demorar muito. Eu vou só pintar de outra cor, ó. Vou botar um verde aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó. Eu vou puxar essa bolinha para antes do preto. Puxei ela para antes do preto e vou deixar a receita de corte. Que é 7,70,80. Só para quê? Para nós primeiros cortarmos a bolinha e depois ele corta a parte de fora. Vamos simular de novo, para nós ter certeza que deu tudo certo. Ó, parte de dentro. Agora ele vai cortar as bolinhas que a gente quer e depois vai cortar para a parte de fora. Tá feita a nossa simulação. Ó. Vai cortar por último, que é o que a gente quer cortar realmente. Ó, sabemos que está certo, vamos conferir a receita, saber que todas as receitas estão certas, está tudo ativado. Agora é pau na máquina, pessoal. O que é a única coisa que a gente vai fazer, além de ligar o nosso exaustor, né? A gente vai alinhar essa máquina. Vamos alinhar a ponta do laser. O que acontece? Ó, agora a gente vai fazer aqui, vou botar ela mais para baixo. Ó. Eu vou pegar um cantinho, vou baixar aqui só filma aqui um pouquinho, só porque vai que quem é que tá olhando não sabe onde é que eu levanto e baixa aqui no lado, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui abaixa a mesa, aqui sobe a mesa, tá? Então tô com o dedo aqui. Tô baixando a mesa aqui, né? Opa, tô levantando a mesa. O que eu falei que ajuda é que, por exemplo, nós temos essa partezinha da parte laser aqui, ó. Essa canetinha aqui que indica o ponto. Então, a gente precisa alinhar essa canetinha. A gente vai botar no ponto exato, ó. Vou botar na altura exata.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar bem um cantinho aqui só para mim ver e vou dar um pulse aqui na máquina que tem o pulse, ó, mostra aqui, bem aqui, ó, pulse, que ela vai fazer um disparo lá. E aí o que eu vou fazer? Vê se tu consegue dar um zoom para pegar ali pegar essa pontinha aqui. Uhum. Ó, se vocês verem, tem uma pontinha branca, que é onde é que deu o pulse, e o laser está no lado, significa que o laser está desalinhado. Então eu dou esse pulse para mim botar exatamente na pontinha que está pulsado. Então eu tenho certeza que está certo o alinhamento, ou seja, onde o laser disparar vai ser nessa pontinha vermelha aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer? Ver se a chapa está reta. Então a gente vem aqui na máquina, ó, dá um speed, e eu sempre deixo a velocidade alta porque a gente quer somente alinhar. Deu um 250 Enter, ó, speed para velocidade, numeração, botei 250, dei um Enter. Então ele vai se movimentar mais rápido. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver se essa chapa está alinhada de lá até aqui. Então o que acontece? A gente vai botar aqui bem na pontinha dela. Aliás, é mais fácil fazer lá, ó. A gente vai botar esse laser lá na pontinha e aí eu vou trazer para baixo. Então pode ver que lá deu na pontinha e aqui saiu. Eu vou simplesmente puxar um pouquinho pro lado aqui, ó. Para dar bem na pontinha, ó. Tá na pontinha, a gente vai revisar de novo lá no fundo. Ó, lá tá um pouquinho para dentro. Então eu vou puxar um pouquinho mais para cá, ó. Lá tava mais ou menos assim, eu consigo ver esteticamente. Então fizemos o alinhamento da chapa. A gente sabe que de lá até aqui ela vai estar bem alinhadinha. Feito isso, a gente vai pegar o início, vamos escolher uma parte inicial, né? Vou botar uma beiradinha aqui, ó. E eu vou conferir se aqui não tá levantado, ó. Aqui eu consigo notar, ó. Vou apertar aqui, ó. Tá vendo essa folga? Significa que lá tá mais baixo que aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir lá, vou deixar ela um pouquinho mais alta lá. Filma aqui, Bianca, vai ficar mais fácil de filmar aqui, ó. Ó, aqui é onde é que sai a chapa. O que acontece, ó? Eu vou levantar um pouquinho, de repente um pouquinho mais isso, ou simplesmente eu posso pegar e botar o cavalete um pouquinho mais para dentro. Eu tenho esse cavalete que é para segurar essa chapa. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar um pouquinho mais ela para trás. Ó, eu acho que ela vai tirar essa ondinha que ela tem lá. Agora nós vamos vir para cá. Continuando aqui, só vamos voltar aqui para o RD Work, ó. Como lá nós estamos na pontinha da chapa no lado de cá, nós vamos imaginar que a chapa, o início é aqui, né? Então a gente vai lá na configuração, System, e eu vou botar a ponta para baixo, aqui no Laser Red, né? Para baixo. Então a gente quer que esse pontinho, o ponto inicial seja aqui. Tá? Feito isso, a gente só vai vir aqui dar uma origem na máquina. E a gente vai vir aqui no programa e vai dar um Go Scale, que é a simulação física. Ó, a gente vem aqui no Go Scale. Velocidade, a gente vai dar máximo. Eu vou dar uns 250 aqui também de velocidade, que eu quero bem rapidinho para fazer a simulação. Ele vai fazer a simulação da área total para ver se está certo. Tá certo, ficou dentro da parte do acrílico que eu gostaria de fazer. Eu só vou vir aqui e vou dar um Start, ó. Tá fazendo os dois riscos de marcação, o risco de fora. Que a gente vai usar apenas para alinhamento. Ó, vai fazer o risco para nós tirar o liner do material, que é onde é que vai o neon LED. Eu vou pausar só para não ficar tão comprido, mas ele vai acabar ali e a gente continua depois.
Pessoal, estamos concluindo o corte ali, agora é a parte do corte mesmo, que é a parte importante, é a parte de dentro, né? A gente está fazendo esse corte aqui. Sempre, quando fazer um corte, a gente tem que ter certeza antes de movimentar a chapa que ela cortou. Então, simplesmente a gente vai vir aqui e vai dar uma testadinha se ela realmente cortou o material, ó. Tá todo o material cortado. Então, senão o que a gente faria? A gente ia apagar as linhas e ia mandar cortar no mesmo lugar de novo. Feito isso, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai reposicionar a chapa. Então, ó, eu vou baixar a mesa, que é justamente para as facas ficarem abaixo dessa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui das facas? A faca tem que ficar abaixo disso aqui, porque senão quando tu mexe a chapa para lá e para cá, ela risca essas pontas aqui, elas arranham todo o acrílico, por exemplo, ou a chapa que tu usar por baixo. Então baixei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou puxar ela. Ó, vou segurar só aqui para não soltar, né? Vou puxar ela. Ó, puxei ela. E o que a gente precisa agora? A gente precisa fazer a continuação. Só que daí o que eu preciso? Eu preciso uma parte daqui para mim fazer o alinhamento. Então o que acontece? Eu vou ver quanto eu tenho de espaço lá, quanto eu preciso para cá, para mim ter a maior margem possível dessa linha lateral, que é o que eu vou fazer o alinhamento. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir de novo a mesa. Eu vou novamente nivelar aqui, ó. Vou nivelar aqui e eu vou dar um pulso de novo para mim ter certeza que não mexeu a pontinha do laser. Não mexeu, tá tudo certo. Agora que vem a parte onde é que vai ser a diferença entre tu deixar o teu projeto perfeito ou feioso. Então o que acontece? Agora a gente precisa fazer o alinhamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui que é mais fácil para filmar, ó. Vou pegar essa linha de fora aqui. Vou vir aqui, vou diminuir um pouquinho a velocidade só para mim conseguir acertar bem na linha. Tá, então vou botar, ó, botei bem na linha, tá? Exatamente na linha de fora. Dá um piquezinho. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse alinhamento para cima agora, ó. Agora eu vou deslocar ela para chegar até em cima. Então aqui a gente já viu que aqui já saiu um pouquinho fora da linha. Então significa que o quê? Eu preciso que essa chapa fique um pouquinho... Vou ter que fazer isso aqui um pouquinho com a chapa, ó. Ó, vamos de novo. Vou deixar um pouquinho no lado aqui, que é só para mim ver, ó. Tá vendo? Exatamente 1 milímetrozinho no lado. Então, vou chegar lá, ele tem que estar esse 1 milímetrozinho pro lado. Ó, tá na linha e aqui tá um pouquinho pro lado. Então, vou vir aqui na parte de baixo. Ó, e vou fazer o quê? Eu quero que lá fique parado e eu quero puxar um pouquinho essa linha aqui, ó. Vou puxar na ponta de cá ela, ó. Pra nós botar ela um pouquinho na linha, ó. Vou dando um toquezinho. Tá na linha. É a parte de maior paciência e importância, tá? Porque se essa linhazinha tiver aqui, ó. Aqui ela ficou na linha, lá tá um pouquinho fora da linha. Eu só vou fazer agora o alinhamento, né, nesse sentido aqui para confirmar. Então aqui eu vou botar nessa linha aqui, ó. Vou botar naquela linha que a gente gravou. Ó, na linha que nós gravamos. Eu vou levar ela até o outro lado da linha. Ó. Ela tá um pouquinho acima da linha. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar a caneta laser para baixo aqui, ó. Vou dar um toque para baixo. E eu vou voltar lá e eu vou alinhar lá naquela linha. Aqui vamos dizer que ela tá certa, eu vou arrumar lá naquela parte agora. Estão vendo aqui, ó, tá 1 milímetrozinho para lá. Então eu vou dar uma puxadinha nela aqui para esse lado, ó. Pra ela ficar na linha, ficou na linha. Nós vamos voltar de novo pro outro lado. Paciência, pessoal, paciência, que tem vezes que é bem rápido, tem vezes que é um pouquinho mais demorado, vai um pouquinho de sorte, mas a conferência final tem que ser no capricho.
Meu, ó, 1 milímetrozinho, ó. Eu quero esse 1 milímetrozinho. Tô mexendo nele porque eu quero realmente bem certinho. Um fiozinho de cabelo eu vou deixar porque minha Vitória já tá bom com fio de cabelo, só para nós não gastar tanto tempo. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto de início, ó. Eu vou vir aqui para esse ponto de início, ó, botei bem naquela quina lá, ó, é bem no Vzinho, ó, bem no V lá, que é o ponto. Eu até vou dar um pulse aqui, ó, vou dar um pulse para mim ter certeza. Tá vendo que o pulso ficou para fora da linha? Eu vou dar um toquezinho pro lado, ó. Vou dar outro pulse. Agora deu exatamente na marquinha onde é que eu quero. Então ele está bem nessa quina aqui. Agora a gente volta pro programa. Vem aqui. Ó, eu vou dar um Ctrl Z no programa, que é para puxar o outro lado que faltou. Vou deletar o primeiro. Ó, o ponto era embaixo. Agora vocês conseguem saber que o ponto está no outro lado. Ó, lembra que eu vou cortar daqui para frente? O ponto tem que ficar para cá. Então nós vamos lá no Config System e vou botar no lado esquerdo agora. Ó. Foi pro ponto de cá, ó, no mesmo lugar onde é que a gente deu o pulse lá, porque o outro acaba aqui para baixo, né? Então a gente vai começar dali para cima. Feito isso, as receitas já estavam certas, tá? A única coisa que nós mudamos antes foi essas duas pontinhas aqui, ó. Eu nem me lembro que cor eu botei. Verde. Ó, botar verde, 7, 70, 80, só para nós arrumar a escala aqui de novo. Então, lembrando a escala, a gente quer que o preto, que é o corte, seja por último. A gente quer que o verdezinho venha antes dele. E aqui as linhas de alinhamento, né? Então a gente, vou clicar fora aqui, ó, esse aqui é a linha de alinhamento, essa aqui é a parte interna, que vai vir antes do verde, e a parte azul. Então vai fazer a linha de fora, vai fazer os risquinhos da pontinha, vai fazer o vermelho, que é a parte interna, vai fazer o verde, que é as bolinhas, e vai fazer o preto, que é o corte final. Vou dar um Go Scale aqui só para me confirmar que a área tá certa, ó. Então vou botar na área lá para ver que tá certa. E nesse próximo primeiro passo a gente vai descobrir se realmente deu tudo certinho ou não. Tá? Aqui, ó, inclusive tem aquela folguinha que eu falei, ó, lembra? Ó, tá vendo que aqui tá com folga? Nem precisa filmar lá, mas eu vou lá ajeitar lá a parte de trás lá para não ficar essa folguinha. Vai ficar ela bem niveladinha, ó. E aí o que a gente vai vir aqui? A gente vai dar um start, ó. Eu vou dar um start. Aqui eu já consigo ver que está desalinhado, ó. Olha o ponto inicial. Dá para ver na câmera? Que tá pro lado. Tá vendo que ele começou para lá em vez de para cá? Eu já sei que tá errado. Eu simplesmente pausei e eu vou dar um stop para ele voltar no ponto inicial. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar ele um pouquinho pro lado. Eu preciso ele exatamente na linha. Ó, puxei o pontinho um pouquinho para cá. E vou dar um start de novo, ó. E eu sou exigente, tá? Eu vou botar um tiquinho ainda pra cá, porque eu acho que eu preciso ainda um tiquinho pra cá. Vou dar mais um toquezinho. Origem. E agora a gente vai ver onde é que ele vai chegar aqui nesse lado, ó. Entendeu? Porque ele vai começar aqui e ele vai ter que acabar exatamente aqui. Se ele acabar aqui casadinho, tá bem alinhado, senão a gente vai repetir o alinhamento. Ó, perfeito, tá vendo? Ele começou, a gente começou lá, daí a gente ajeitou, botou pra cá pra vir alinhadinho. E ele entrou na mesma linha. Então, feito isso, eu só vou liberar aqui o material, ó, para ele continuar. Pode filmar. Ó, aqui ele vai ter que encaixar essa letra, vai ter que fazer a continuação. Então a gente vai fazer a continuaçãozinha ali, ó.
Notem aqui, ó. Praticamente perfeito, ó. Se aqui bateu esses pontinhos, significa que aqui, onde é que a gente mais precisa, que a parte do corte vai dar certinho. Mas então, basicamente, funciona assim, ó. Essas linhas aqui é somente para alinhamento. O que é a parte do corte? Ó, aqui vocês já vão conseguir ver que o corte deu 100%, ó. Tá vendo ali? Ó, bateu, ó. Se eu apertar aqui, ele já baixou. Bateu 100% e vai bater 100% aqui. Então aqui ele vai acabar o corte e tá prontinho. Não vamos pausar o vídeo, né? Só para mostrar. Então serve para qualquer tipo de chapa. Vamos dizer que tu precisa fazer em 3 partes. Simplesmente tu faz a arte direcionada para 3 chapas. Tu vai puxando cada vez mais para cá, vai mandando cada vez para lá. O tamanho é infinito, como dizem, né? Perfeito?